Histórias macabras já estiveram muito mais presentes na programação da TV, nos noticiários e jornais durante as décadas passadas, e algumas delas eram muito mais assustadoras do que qualquer filme da Annabelle, por serem detalhadas e com testemunhas reais. Por isso eu separei alguns dos casos de assombração mais bizarros que foram documentados pelo Fantástico durante os anos 90. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já assistiu Fantástico alguma vez na vida, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Nos anos 90, a pacata cidade de Euclides da Cunha, no sertão baiano, foi palco de um dos casos sobrenaturais mais intrigantes do Brasil. Uma família humilde passou a viver um verdadeiro pesadelo depois que objetos passaram a se mexer sozinhos, colchões pegaram fogo misteriosamente e até pedras eram arremessadas sem que se encontrasse o responsável. Um fenômeno que ganhou notoriedade nacional depois de ser exibido no Fantástico em 96. Na casa de uma família baiana, objetos saem voando e pegam fogo sem nenhuma razão aparente. O padre da cidade não chega nem perto e uma mulher que tentou entrar com um retrato do Papa foi recebida a pedradas. Quem joga as pedras? Os moradores relataram que até o prefeito foi atingido por um machado lançado dentro da casa vazia quando tentou entrar na residência, e até o padre local se recusava a ir até lá por medo, fazendo com que vários especialistas classificassem o caso como um autêntico poltergeist. Se apura com mais profundidade, percebe-se que não teria condições da família sustentar uma armação nesse sentido, por tanto tempo e com tanta característica peculiar. Alguns atribuíam os eventos ao espírito de Romanzinho, uma figura lendária do folclore nordestino, conhecida por suas travessuras malignas. Outros acreditavam que o adolescente da família, que afirmava ouvir vozes, poderia ser o portador de um espírito ruim. Em todo lugar, vem assim do chão, tem hora que vem assim de cima, do céu. Mesmo após a família mudar de residência, os fenômenos persistiram, deixando a população assustada e sem explicações racionais. Até hoje, o caso permanece envolto em mistério, sendo lembrado como um dos episódios mais assustadores da história recente do Brasil. Em 1981, uma história abalou o Brasil, o caso paranormal da Dona Nega. Durante o velório da mulher conhecida como Dona Nega, que foi brutalmente assassinada pelo genro, uma sobrinha supersticiosa colocou uma moeda na boca da falecida, seguindo uma antiga tradição. Anos depois, um sobrinho da Dona Nega, chamado Luiz Afonso, afirmou ter visto o espírito da tia pedindo que retirassem a moeda da sua garganta, pois ela atrapalhava sua passagem para o outro mundo. Só que um detalhe é que nem ele e nem ninguém sabia da tal moeda, pois a sobrinha não havia contado para ninguém, com medo de ser impedida pela família. Retirar uma moeda que estava na garganta dela. Essa moeda, disse a mulher, estava atrapalhando a vida dela no outro mundo. Você sabia que ela foi enterrada com a prata na boca? Não, isso aí nunca ouvi falar. O cara seguiu o que o tal espírito pediu e conseguiu autorização para exumar o corpo do cadáver, comprovando que a história não era coisa da sua cabeça. A moeda estava realmente junto do crânio de Dona Nega. A reportagem acompanhou tudo e o momento em que Luiz encontra a moeda, ficando nitidamente abalado com aquilo, uma das provas mais interessantes de comunicação entre o mundo material e o espiritual. No interior do Rio Grande do Sul, uma jovem chamada Leonice passou a ser o epicentro de vários fenômenos inexplicáveis quando ainda tinha 13 anos. No começo, os pais acharam que não se passava de algo ali da sua imaginação, até que eles ficaram mais fortes e visíveis. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno, o colchão se levanta sozinho. Coisas se moviam na presença da garota, batidas na parede aconteciam em seu quarto e na escola, rajadas de vento passavam pela sala de aula fechada, impedindo que ela continuasse os estudos. Foi preciso alguns profissionais paranormais intervirem, inclusive o padre da cidade pessoalmente entrou no caso, e depois de algum tempo os fenômenos cessaram. Leonice mostra os desenhos que fazia na época dos efeitos, uma coisa estranha para ela. Como é que você fazia esses desenhos? Fazia de noite com o olho fechado e pegava a caneta e desenhava. Não consegue fazer de novo? Não. Eunice
teve uma vida tranquila até falecer precocemente aos 35 anos de idade. Mais tarde, já na vida adulta, ela afirmou que ainda possuía os dons, mas que evitava usar por não saber como parar depois. Uma das histórias mais curiosas que foram exibidas na televisão aconteceu em 1981 e foi recriado pelo Fantástico. Eu e Vitor voltávamos de Campo do Jordão, onde sempre passávamos nossas férias. Passávamos, porque depois do que aconteceu aquela noite, nunca mais pensamos em voltar lá. Um casal conta que estava dirigindo na estrada, voltando de um final de semana em Campos do Jordão, quando foram surpreendidos por uma mulher machucada no meio da rodovia. Por favor, não me abandonem! Venham comigo! Ah, meu filho! Pelo amor de Deus, me acordam! Me acordam, pelo amor de Deus! Segundo os dois, ela dizia ter sofrido um acidente, pedindo ajuda para o casal que ofereceu levá-la para um hospital. Mas ela insistia para que eles fossem até o carro dela caído em um barranco. E assim eles fizeram. Depressa! 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 Para! Não me abandonem! Não me abandonem! Eles não entendiam muito bem o motivo dela querer que fossem até o carro, mas ao chegarem lá, viram um corpo dentro do veículo, que para surpresa e horror dos dois, era simplesmente a mulher que tinha pedido ajuda. O caso aterrorizante sofreu muitas especulações na época. Uma delas dizia que a mulher ainda estava com vida quando seu espírito pediu ajuda para sua forma física, mas eles chegaram tarde demais. No sul do Paraná, uma antiga fazenda carrega histórias sombrias. No século XVIII, o casal José Félix e Maria do Rosário viveram no local, casados por mais de 40 anos, porém se odiavam e deixavam isso bem claro. E esse desprezo mútuo refletia no tratamento extremamente cruel que os dois patrões davam a seus escravizados, causando muito sofrimento no local. Só que a coisa deixa de ser sinistra no mundo material e passa a ser no mundo sobrenatural, mas depois de 200 anos, quando os herdeiros passam a sofrer com manifestações assustadoras na casa da família. A impressão que dava é que alguém pulava com os dois pés juntos e depois saía andando, passo a passo, como se estivesse de bota. Assim como os descendentes dos patrões não conseguem ficar no local, os descendentes dos escravizados que ainda trabalhavam na fazenda cresceram ouvindo histórias sobrenaturais sobre a antiga Casa Grande. Os descendentes de escravos também se assustam. Fiquei muito assombrado lá, assombrado bastante. Você tem medo daquela casa? Eu tenho medo. Eles acreditam que o casal ainda está presente no casarão e que o ódio que ambos nutriam fez com que eles nunca conseguissem descansar em paz. No coração de Petrópolis, no Rio de Janeiro, existe uma casa que chama a atenção não só pela sua beleza, mas também pelos mistérios que a envolvem. Eu tô falando da famosa Casa dos Sete Erros, um casarão do século XIX que carrega histórias curiosas e lendas urbanas. Construída entre 1879 e 1884 por José Tavares Guerra, a casa recebeu esse apelido por causa de sua fachada assimétrica. Na época, as pessoas se desafiavam a encontrar diferenças entre os dois lados da construção, daí o apelido. Mas o que realmente intriga e assusta são os relatos de uma figura feminina segurando uma vela, vista por muitos durante anos, que aparecia quase toda noite num cômodo, que era a capela desativada da casa, que já não funcionava há mais de 50 anos. Vulto de uma mulher segurando uma vela na última janela do lado esquerdo da casa. A história da aparição já é antiga e bastante conhecida em Petrópolis. Até hoje o mistério chama atenção. Alguns acreditam que se trata da última moradora da residência, que tinha hábitos noturnos e viveu até seus últimos dias na moradia. Mas como comprovar, já que relatos de avistamento continuaram até mesmo depois da sua morte? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é uma das construções mais bonitas da cidade. Inaugurado em 1909, o edifício segue aberto até hoje, recebendo espetáculos e peças importantes.
Porém, nas décadas passadas, ele foi literalmente palco de histórias assustadoras. Diversos funcionários já relataram ter ouvido e visto coisas estranhas no interior do teatro, como, por exemplo, uma voz feminina cantando vindo da plateia em um horário onde o lugar estava completamente vazio e fechado ao público. E em 1996, o operador de palco José Batista relatou nada menos que um encontro que ele teve com algo de outro mundo. E a última visão foi num lugar inusitado. Não tem banheiro, estava no escuro banheiro, que eu dei de frente atrás estava. Uma mulher toda de branco, parecia até uma baju. Quando eu bati de frente, eu parei e me pensei. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Essa é só uma das várias histórias de aparições, vultos e outros fatos sobrenaturais que aconteceram e ainda acontecem no teatro carioca, que tem fama de ser mal assombrado pelos antigos artistas que já se apresentaram por lá. Nos anos 90, o Brasil foi tomado por uma onda de medo e mistério, o caso do chupa-cabra. Animais de fazendas apareciam mortos de forma estranha, sem sangue, com perfurações no pescoço e órgãos internos removidos com uma precisão assustadora. Os relatos se espalharam rapidamente e a mídia passou a tratar o assunto, que parecia coisa de outro mundo, com bastante seriedade. Jornais e programas de televisão dedicaram espaço significativo ao fenômeno, entrevistando moradores, especialistas e até ufólogos. As descrições da criatura variavam, mas muitos afirmavam que se tratava de um ser bípede, com cerca de 1,5 metros de altura, olhos grandes e garras afiadas. A cada dia, novos casos surgiam, aumentando o clima de pânico. Animais mortos de forma brutal e sem explicação. Não tem sangue nenhum. Tá seco? Não tem nada. Não tá sem nada. Estranho, mano. Que troço estranho, mano. Apesar das investigações, o mistério do chupa-cabra nunca foi solucionado. Alguns acreditam que os ataques foram causados por predadores comuns, como felinos ou cães selvagens, que não explicariam os pequenos furos encontrados nas presas. E por isso, outros sustentam que algo inexplicável ocorreu naquela região. O Castelinho da Rua Apa, no centro de São Paulo, é conhecido por sua arquitetura peculiar e pela fama de ser mal assombrado, com diversos relatos de passos, vozes e vultos já ouvidos e vistos no local, após uma tragédia que aconteceu em 1937. Uma tragédia marcou esse castelo construído há 92 anos em São Paulo. Uma família inteira morreu no mesmo dia e na mesma hora. Naquela época, Maria Cândida dos Reis e seus filhos, Álvaro e Armando, foram encontrados mortos a tiros dentro da residência. A versão oficial apontava para um desentendimento familiar, onde Álvaro atirou no irmão, mas um dos tiros acabou pegando na mãe e ele teria encerrado a própria vida com mais um. Nesse lugar tem um campo muito forte de radiação, altíssimo, que é possível que tenha afetado o cérebro dos três personagens daqui desse local. Que acabaram morrendo. Exatamente. Em 1992, uma família de sem-tetos invadiu o terreno, mas preferiram morar no quintal do que dentro do tal castelo, por conta das coisas que já viram na construção abandonada. Uma meia-noite, mais ou menos, eu vi umas pisadas em cima, o pessoal andando. Parecia que tinha gente lá em cima, mas lá em cima não passa ninguém. Andando como? Pisando aquelas pisadas. Vi um vulto branco na cama. Quando a luz estava apagada, aí só vi um vulto branco. A região do centro de São Paulo, chamada Vale do Anhangabaú, leva esse nome indígena que tem um significado estranho, diabólico e que se refere a um mal. E nos anos 90, um vigia que trabalhava em um arranha-céu relatou ter ouvido um barulho sinistro no porão do local. Aí eu desci, vim aqui, cheguei aqui, abri a porta, não tava tudo desligado. Voltei, quando cheguei lá em cima tava meu barulho, aí eu não voltei mais, eu não vi mais. Por via das dúvidas. Ainda no mesmo bairro, um antigo palacete dos governadores chamado Palácio dos Campos Elíseos também já foi local de avistamentos sobrenaturais por quem já trabalhou por muito tempo no casarão. Na hora da madrugada, estava todo mundo, os aposentos já dormindo. Esse elevador aí é automático, ele não funciona, só funciona que se você apertar. E para completar a tríade de locais amaldiçoados do centro da capital, tem o Teatro Municipal de São Paulo, onde um antigo zelador afirma que, mesmo vazio, ele chegou a ouvir uma mulher cantando em plena madrugada. Muito sinistro.
Em 1996, um dos casos mais impressionantes da ufologia moderna aconteceu em Varginha, Minas Gerais, quando 3 meninas disseram ter visto uma criatura estranha, de olhos vermelhos e pele marrom, agachada em um terreno baldio. Aí de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. Ai, tinha uns negócios tipo chifre na cabeça. Tinha, assim, a pele marrom, parecendo que passou algum óleo no corpo. Dias depois, surgiram relatos de que militares capturaram o ser e o levaram para uma instalação secreta. Apesar do exército negar, várias testemunhas afirmam até hoje que viram a movimentação dos soldados e a criatura sendo levada. Uma caixa de madeira coberta com saco. Não é à toa que o caso ganhou repercussão nacional. Até hoje, a história continua no imaginário do brasileiro, sendo inclusive reconhecida por ufólogos do mundo todo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.